senhores telespectadores, neste nosso cruzeiro pelas cidades portuguesas, chegamos hoje a Évora. Évora, uma das mais antigas cidades de Portugal, já cidade no tempo dos romanos, quase capital do reino durante os séculos XV e XVI, uma cidade importantíssima. O Museu de Évora está instalado no antigo Paço Episcopal e tem a sua origem na coleção de antiguidades que o arcebispo de Évora, Frei Manuel do Cenáculo, foi reunindo no Paço Episcopal e que hoje é um museu notável de pintura portuguesa e flamenga. Tem muita escultura recolhida nas igrejas, tem uma coleção de arcas muito curiosas. Bom, é o museu dos mais interessantes do nosso país. Os primeiros monumentos a visitar aqui são naturalmente os mais antigos. Este cromlech dos Almendres, que é extraordinário, é uma coisa única. Um cromlech são estas pedras verticais, são menhirs dispostos segundo uma certa orientação, geralmente o círculo. Portanto, um conjunto de menhirs faz um cromlech. Tudo indica que eram formas mágicas de fecundar a terra. Anta do Zambujeiro, é talvez a maior anta que é em Portugal. Não estou certo, mas julgo que sim. É claro que é importante nestes grandes monumentos megalíticos. Megalítico é uma palavra difícil, mas é muito simples. Mega quer dizer grande, litos quer dizer pedra, portanto, são monumentos de grandes pedras. É evidente que isto não foi feito por um homem só, nem por um pequeno grupo. Isto implica um trabalho coletivo, muita gente a puxar para os pesos colossais destas pedras, portanto, uma equipe, uma direção, em suma, uma forma rudimentar de Estado. A anta está semi-desmantelada e é pena porque ela tinha condições para ser reconstituída com toda a fidelidade. Era um monumento funerário durante muitos séculos. Gerações e gerações foram depositando ali os seus mortos. O concelho de Évora é muito extenso. Tem 1.307 km². É muito para um concelho. É quase o tamanho de um distrito. Mas, por outro lado, é um concelho pouco povoado. Tem 55.000 habitantes. Isto significa uma densidade de 42 habitantes por km². É muito pouco. Em Portugal, esta densidade é muito baixa. Se compararmos com Braga, em Braga, para 183 quilómetros, temos uma população de 180.000, o que representa 962 habitantes por km². Bom, estes números são em parte o resultado da natureza, porque o concelho de Évora é seco, o concelho de Braga é irrigado pelo rio Cávado, pelo rio Ave, pelo rio Veiga.
é realmente um concelho cheio de água. São também, em parte, o resultado da história, porque a história não foi toda igual. O Alentejo foi conquistado no século XII e XIII e dividido logo em grandes herdades dadas a fidalgos e mantém-se um regime de grande propriedade, em muitos casos latifúndios que nem sequer estão povoados. É preciso ainda contar com a chamada colonização religiosa. Onde quer que houvesse, enfim, um pequeno grupo de moradores, instalava-se logo num centro de culto, que por sua vez atraía muita gente. Da cidade romana não chegou até hoje muita coisa. E isto explica-se. Um monumento romano lembrava a cultura pagã. A cultura, enfim, amaldiçoada pela nova religião. E, portanto, tudo quanto lembrasse deuses pagãos era destruído. Houve uma exceção, que se chamava Césaudionga, Templo de Diana. Não sei de quem era o templo, mas aqui há meia dúzia de anos fez-se uma escavação à volta do templo e apareceu uma mão de deusa que segurava um fruto. Ora, esse atributo do fruto aparece só nas divindades agrárias. Não esquecer que a Évora teve o título de Évora Cerealis. Era a terra do cereal, a terra da agricultura. Portanto, é muito possível que seja uma deusa ligada com a lavoura do pão. A razão porque chegou até hoje, ao passo que os outros monumentos foram completamente destruídos, é que em muitos templos fazia-se distribuição de carne. Não sei em condições, não sei se pago, se não pago, mas sei que sacrificavam-se animais com um ato de culto aos deuses, fazia-se correr o sangue, havia um sacrifício que era o suove taurílio, su de suíno, ove de ovelha, taurílio de touro, quer dizer, um sacrifício que dia porcos, ovelhas e um touro, pelo menos. Essas carnes, depois do sacrifício, eram distribuídas pela população. E por isso, o templo tinha uma função de açougue, de talho. Era lá que as pessoas se iam abastecer de carne. Bom, é muito possível que essa função de abastecimento tenha continuado depois da época romana. Depois ninguém se lembrava que era um templo, era assim um açougue, onde as pessoas iam buscar a carne. E por isso o templo foi transformado, entre as colunas fizeram panos de muro, enfim, até a Idade Média. Aquilo serviu realmente de açougue. Depois dos romanos, dos bárbaros, dos vândalos, dos suevos, dos visigodos, Évora, em 1165, caiu na posse dos cristãos. Também aí há uma verdade, hoje tida na conta de sólida verdade, mas que me parece muito difícil de crer. Diz-se que foi um Geraldo sem pavor, o Geraldes
que uma noite, com poucos companheiros, dirigiu-se à cidade e na torre, nos interstícios entre as várias rochas, metia uma lança. E depois, com essas lanças, serviram-lhe de escada. E ele chegou lá acima, matou o alcaide que estava de guarda, e a filha, deitou as cabeças cá para baixo e apoderou-se da cidade. Tudo isto tem um aspecto pouco crível. Nessa altura a torre era nova, não tinha interstícios, não era possível fazer isso. Uma hipótese, só como hipótese que eu vos digo, é que toda esta lenda do Geraldo tenha origem no primitivo brasão da cidade. Várias pousas do Alentejo têm como brasão o Santiago Matamoros a cortar cabeças de mouros. Isso é uma lenda que vem longe da Batalha de Clavijo, em Espanha, uma batalha lendária também, mas que ficou marcada nos nossos emblemas municipais em mais do que um caso. É uma possibilidade. Também a lenda de que Geraldo era um salteador, um criminoso, a quem o rei deu confiança. Geraldo não era fidalgo, assim como Dom Foz Roupinho não era fidalgo. E a nobreza de sangue não via com bons olhos que o rei se servisse como grandes colaboradores desses homens que vinham do povo. É muito possível que seja essa a origem da história do Geraldo. No ano seguinte, Dom Afonso Henriques deu foral à cidade. É curioso. E no ano seguinte entregou a cidade aos cavaleiros de Calatrava, uma ordem castelhana. Isto mostra que Dom Afonso Henriques tinha dificuldades de gente para, enfim, defender e manter uma das principais cidades do país, e Évora tinha esse estatuto, tinha que recorrer a cavaleiros de outro país. Muito perto do templo chamado de Diana fica a catedral. O início da catedral, as obras, começam logo no século XIII. Isto é também impressionante. O foral é do fim do século XII e logo a seguir uma catedral. Uma catedral enorme. A Catedral de Évora é a maior do país. Tem 3 naves grandiosas, muitos altares de talha dourada e uma coisa curiosa, o altar-mor é em estilo barroco, é do século XVIII. No século XVIII, Dom João V mandou deitar abaixo a antiga Capela-Mor e fazer outra, e encarregou disso o arquiteto alemão que tinha trabalhado nas obras de Mafra e tinha-se evidenciado, Ludovice. Bom, o Ludovice fez uma coisa, de acordo com o gosto do seu tempo, uma coisa barroca, maior do que a anterior, porque a razão desta obra foi que tinha aumentado o número dos cônegos da cidade. Ora, cada cônego tinha um lugar marcado no cadeiral da Capela-Mor. É claro, com o aumento dos números de cônegos, eles já não cabiam na Capela-Mor. E então o rei manda fazer uma nova Capela-Mor, que é a que hoje se pode ver. À catedral ficou ligada uma história dramática. Foi narrada em termos comovidos por Fernão Lopes. Quando começaram os primeiros movimentos e agitações por causa da crise de 1383-85, a abadesa ficou inquieta. A abadesa
do convento de São Bento de Castres ficou com medo do que pudesse acontecer e foi-se refugiar na catedral. Arranjou um nicho e meteu-se lá. O povo dizia que a abadesa dizia mal dos manifestantes, dizia deixá-los, são bêbados, isto passa-lhes. Bom, e por causa disso foram procurá-la, entraram na catedral à força, arrancaram a pobre abadesa do sítio onde ela se tinha escondido. Trouxeram-na aos encontrões até à porta da igreja, esta porta que se vê agora, e no alto da escada arrancaram os cabelos, arrancaram os vestidos, completamente nua, correram-na a pontapé pela escada abaixo, levaram-na assim até à Praça do Geraldo. Na Praça do Geraldo houve um que lhe deu uma cutilada na cabeça e matou-a. Este episódio é contado por Lopes nestes termos, da ideia que ele nem estaria do lado do povo. Não é assim. Ele estava inteiramente com o povo, mas realmente ele reconhecia que o povo, fora de si, desvairado, encolarizado, não tem limites. Um outro monumento célebre e realmente impressionante é a Capela dos Ossos no convento de São Francisco. No século XVIII, a morte estava na moda. Os franciscanos insistiam muito em que nós estamos condenados a não ser coisa nenhuma, ser um pouco de cinza. E então reuniram ali todos os despojos fúnebres, as ossadas, centenas de mortos que na cidade iam para ali e lá estão a decorar as paredes. À entrada da capela está um letreiro. Nós, os ossos que aqui estamos, pelos vossos, esperamos. É de um grande pessimismo isto, mas estava em moda no século XVIII. Conta-se que um viajante inglês que no século XVIII visitou aquela capela fez este comentário mordaz. Aqui em Portugal não faltam crânios. O que é pena é que estejam todos vazios. O período mais glorioso da cidade de Évora é o século XV e XVI. Os reis passavam lá grandes períodos para fugir à contaminação da peste. Era constante em Lisboa. E também para caçar atrás dos reis e os fidalgos. Faziam casas, palácios para estarem perto da corte, porque a corte era a origem do poder. Há muitos palácios, entre eles o Palácio do Rei Dom Manuel, a Galeria das Damas, outros edifícios importantes, a Universidade. A Universidade foi fundada pelo Cardeal Dom Henrique. Foi uma boa universidade. Funcionou cerca de 200 anos. Depois o Marquês de Pombal encerrou-a porque estava entregue aos jesuítas. E o Pombal, por todas as formas, tentou destruir o poder e a influência dos jesuítas em Portugal. A universidade, durante longos anos, esteve encerrada ou serviu de liceu e em 1973, quando era chefe do governo, o Dr. Marcelo Caetano, foi reaberta como universidade. Nesse ano ainda não houve aulas nem matrículas, mas no ano seguinte começou a funcionar em cheio. Devo dizer que a Universidade de Évora tem reanimado extremamente a vida da cidade e até a população. Agora
ao ritmo mais ativo, mais novo, com milhares de estudantes que acorrem à universidade. O centro histórico da cidade está classificado como Património da Humanidade pela Unesco. Também é Património da Humanidade o convento da Senhora dos Pinheiro, um convento a poucos quilómetros de Évora e que foi construído e serviu de panteão da família real. Vários filhos dos reis foram lá enterrados, todos os grandes fidalgos pretendiam ser lá enterrados, porque realmente era honra ter como última morada aquele lugar. Outro monumento que eu queria referir, mas são tantos que não cabem, mas enfim, este é importante, é a Cartucha de Évora. A Cartucha de Évora era um convento da Ordem de São Bruno, lá quando veio o liberalismo, foi vendida. Os padres foram expulsos, depois houve uma nova venda e está nas mãos da Fundação Eugênio de Almeida. A Fundação tem feito uma obra notável, mandou arrotear 350 hectares de vinha, e de vinha de uma excelente qualidade, dos vinhos mais preciosos e valiosos que se dão em Portugal, a Cartucha de Évora. Uma parte do rendimento dessa vinha é entregue à universidade. Isso, claro, é uma atitude rara, notável. A extinção das ordens religiosas em 1834 veio afetar muito a vida de Évora. Cada convento eram milhares de pessoas, mas com a universidade, com o turismo, com a classificação de Património da Humanidade, a cidade está em pleno desenvolvimento. A monumentalidade, a história, a paisagem, tudo isso é um belo passeio a Évora. Eu aconselho fortemente os meus telespectadores a visitar Évora com tempo, com tempo. Não é coisa que se veja depressa.